Boa noite, gente. Boa noite, meninas. Tudo bem? Me ouvindo bem? Estamos Boa sim. noite também. Mais 5 minutinhos para entrar os demais, tá bom? Tá bom. Boa noite, meninas. Estão me vendo e ouvindo bem? Estamos sim, professora. Certo. Vamos dar Sim. continuidade. Vamos dar, então, início à aula de hoje. Hoje nós vamos falar de avaliação global da pessoa idosa, tá? A aula está sendo gravada, tá bom? Então, a avaliação da pessoa idosa no serviço de atenção básica tem por objetivo a avaliação global com ênfase na funcionalidade de quem? Do nosso paciente idoso, tá? Então, nós vamos ver de que forma nós realizamos essa avaliação. A presença, então, de declínio funcional podem surgir a presença de doenças ou alterações não diagnosticadas. É por meio desta avaliação, então, que nós colhemos dados para aí sim realizar um plano singular, né, terapêutico singular, para cada indivíduo, para cada idoso, lembrando que cada pessoa é um ser diferente, individual, tá? É por meio dessa avaliação que se pode fazer um balanço entre as perdas e os recursos disponíveis para sua compensação.
Então, a gente já vem estudando sobre saúde do idoso, lembrando que quando ele chega na fase de senescência, ele chega muitas das vezes numa condição de declínio de funcionalidade, e para que a gente venha adquirir com precisão qual foi esse declínio, nós realizamos avaliações. Ao decorrer da aula, nós vamos aprender como são feitas essas avaliações, tá? Então, nós utilizamos de instrumentos. Quais são os instrumentos, Marlene? Nós vamos aprendendo ao longo da aula, tá bom? Então, há vários tipos de instrumentos existentes que colaboram com a avaliação ampla do idoso. A avaliação global da pessoa idosa direciona a atenção para o idoso com problemas complexos, de forma mais ampla, dando ênfase aí, então, ao seu estado funcional e, claro, a qualidade de vida desse idoso. É desenvolvido por uma equipe multiprofissional, e tem por objetivo quantificar as capacidades dos problemas de saúde, psicossociais, funcionais do idoso, de forma a estabelecer um planejamento terapêutico a longo prazo. Então, vocês entenderam? De acordo com esse tipo de avaliação, a gente define qual é a funcionalidade, o declínio dessa funcionalidade, para que a gente desenvolva esse plano terapêutico singular, cada indivíduo é um ser indivíduo único, a longo prazo. Para quê, gente? Tem um único objetivo, para ele melhorar a qualidade de vida. Tudo bem? É realizado multiprofissional. Nós, enfermeiros, realizamos junto com outros profissionais também, tá bom? Tudo bem até aí? Deu para entender? Sim. Deu sim, professora. Certo. Deu sim. Sim. Ótimo, perfeito. O conceito de doença única, onde um único problema pode explicar todos os sinais e sintomas, não se aplica à pessoa idosa, pois essas costumam apresentar uma somatória de sinais e sintomas, resultado de várias doenças concomitantes, onde a insuficiência de sistema pode levar à insuficiência de outro, o que costuma ser denominado efeito cascata, tá? Então, durante a consulta de enfermagem, gente, quem vai realizar a consulta de enfermagem? Nós, vocês e futuros enfermeiros, tá certo? Então, durante a consulta de enfermagem, é onde a gente tem essa proximidade com o nosso idoso, lembrando que nós temos que utilizar a humanização que a gente já estudou, a gente tem que passar essa confiança para esse idoso, esse paciente, para quê? Para que ele se sinta à vontade e ele passe todas as informações que você precisa durante a consulta de enfermagem. E como é que você, enfermeiro, consegue isso? Passando confiança e deixando ele à vontade, usando linguajar apropriado, tratando com respeito, chamando-o pelo nome. Aí você, gente, a partir de então, virá referência para ele. Quando ele for na unidade básica de saúde, ele vai procurar por quem? Pela enfermeira Paula, por exemplo, tá? Então, assim, você acaba sendo referência para este idoso. E o que numa consulta de enfermagem nós temos que coletar lá? Anamnese, né? Dados desse idoso, para que a gente aí complemente todo nosso plano terapêutico. Então, sobre a alimentação e nutrição, acuidade visual, acuidade auditiva, sobre incontinência urinária, a gente sabe que muitos idosos passam por esse tipo de problema durante a fase de senilidade, lembrando que eles sentem vergonha, tá certo? Eles sentem constrangidos, então a gente tem que abordar essa temática de uma forma sutil para que o idoso perceba que aquilo é uma condição muitas vezes repetida entre os idosos, não é só ele específico, isolado, que apresenta esse tipo de problemática. Então, assim, a gente tem que tratá-lo de que forma de que isso acontece durante a fase de vida onde ele está e poder ajudar psicologicamente esse idoso a recuperar ali a sua, muitas vezes, autoestima. Nós temos mais para frente uma avaliação de depressão. A gente percebe que quando o idoso chega nessa fase, a gente já estudou isso, a gente já discutiu aqui, ele entra numa fase de inutilidade, onde ele
perdeu toda a sua funcionalidade muitas das vezes. Ele tinha uma vida ativa, ele era ativo, tinha uma atribuição, ele tinha afazeres. Hoje ele não tem mais essa vontade, e aí quando ele perde tudo isso, aí entra a fase de depressão, né? Por conta dessas situações também, né? A sexualidade, por que não a gente abordar essa temática na nossa consulta de enfermagem? Lembrando que eles sentem ainda vergonha de comentar, de conversar, de se abrir a respeito dessa temática. Por quê? Logo lá atrás, pessoal, imagina 60, 40 anos atrás, isso era um tabu, né, para o idoso. Então, ele chega nessa fase com esse tabu, não querendo falar da sua vida, muitas vezes, sexual, com vergonha, constrangimento, principalmente as mulheres. Elas não tendem muito a abordar esse assunto por desconforto do ato em si, né, de falar da sua intimidade. Mas a gente tendo esse joguinho de cintura, a gente vai abordando esse assunto bem simbolicamente para que ela se sinta à vontade e não constrangida, tá certo? A avaliação cognitiva, que é a perda de memória, lá na frente a gente vai ver como que a gente faz esse tipo de avaliação. Pulei aqui a vacinação, muito importante. O idoso, ele tem o esquema de vacinação obrigatória da fase de idoso, né? Então, a gente é obrigado a estar fazendo esse controle também, tudo bem? Lembrando ainda, gente, que os idosos, eles têm, pelo SUS, gratuito, uma caderneta do idoso. E é muito interessante essa caderneta, que contém o quê? Todos os dados específicos que você, enfermeiro, eu, enfermeira, precisamos ter na consulta. Lá tem as medicações que ele toma, a vacina que ele tomou, os exames que ele realizou, enfim, é a vida do idoso estar ali na caderneta. E cabe a gente incentivar que ele traga todas as consultas essa caderneta para que facilite a nossa comunicação. Lembrando ainda que muitas vezes ele não lembra, né? Ele não lembra de muitas coisas, ele é dependente, depende do filho, da nora, enfim, da irmã, né? Da depressão, como já falei há pouco, mobilidade, a gente sabe que ele chega a ter mobilidade diminuída, a marcha, alteração de marcha, né? Aumentando aí o risco de queda entre os idosos. E a gente sabe que o risco de queda é muito significativo e pode levar aí a consequências muito graves a longo prazo para esse idoso, né? A gente, durante a avaliação, durante ali a consulta de enfermagem, a gente tem que levantar também a questão de quedas, questionar a ocorrência de quedas lá no domicílio. Pessoal, quando vocês forem fazer a avaliação, trabalhar, por exemplo, na atenção primária, existe uma modalidade de visita domiciliar, VD, né? Então, onde o enfermeiro vai lá, faz a visita, vê todo o contexto do domicílio desse idoso, vê as condições de vida, dos maus tratos, da alimentação, e logo ali você já faz toda a sua avaliação do ambiente onde ele vive, logo identificando quedas, maus tratos, má alimentação. Então, ali tudo entra no seu plano também, tá? A gente consegue identificar indo realmente na residência desse idoso, né? Muitas vezes a gente nos deparamos com situações de maus tratos, muitas vezes de esse idoso ficar o dia todo sozinho, muitas vezes esse idoso é acamado, ele não tem mais condição de ter as suas atividades de vida diária e sendo totalmente dependente de alguém, e a gente sabe que quando chega nessa fase, nem todo mundo gosta, sendo da família, enfim, não vamos generalizar, prestar assistência adequada para esse tipo de quadro clínico ali do idoso, né? Então, ele se torna ali, vamos dizer, uma pedra, talvez, eu possa falar dessa forma, tá bom? Avaliação funcional, se uma pessoa é ou não capaz de desempenhar as atividades necessárias para cuidar de si mesmo. Então, banhar-se, vestir-se, alimentar-se sozinho, deambular, né? Todas essas questões aí entram na avaliação funcional, tá certo?
É bem gostoso fazer esse tipo de avaliação, porque a gente acaba identificando muitas situações onde a gente consegue realizar um plano aí, melhorando a qualidade de vida do nosso idoso, tá? Testes e escalas específicos para pacientes geriátricos, tá? Aí nós temos a avaliação da perda das atividades de vida diária, básicas, né, de vida diária, que envolve atividades relacionadas ao autocuidado, como alimentar-se, banhar-se, vestir-se, arrumar-se, mobilizar-se, manter controle suas eliminações. Aí nós temos também a avaliação de perdas das atividades instrumentais de vida diária, que denota a capacidade do indivíduo para levar uma vida independente, abrangendo aí tarefas como preparar a refeição, realizar as suas compras, né? Ele consegue ir no mercado sozinho, ele consegue ir até a farmácia, utilizar transporte sozinho, ele consegue pegar um ônibus sozinho, cuidar da casa, varrer, limpar, né? Utilizar um telefone, administrar as próprias finanças e tomar os seus medicamentos sozinhos. Então, essas são algumas escalas específicas para os nossos pacientes geriátricos, tá? Nós temos também, pessoal, os 5 Is da geriatria. Vamos ver? Então, a iatrogenia é um dos fatores mais importantes dentro da geriatria, pois grande parte dos idosos, utiliza uma gama de medicamentos diariamente. Pessoal, você, enfermeiro, identificando isso do seu idoso, durante a consulta, peça que ele mostre quais medicações que ele está tomando, a dosagem, quantas vezes ao dia, se ele é insulino dependente, se não é. Por quê? Porque às vezes ele esquece de tomar medicação, não sabe se tomou, vai lá e toma de novo. Na dúvida, toma de novo. O insulino dependente, muitas vezes, ele tem a acuidade visual prejudicada. Isso significa que, quando ele for preparar a sua insulina, ele não consegue chegar. Lembrando ainda, pessoal, que muitas vezes ele não tem alguém para auxiliar ele nesses cuidados. E eu já peguei muitos idosos fazendo administração de insulina, dose inadequada, armazenamento inadequado, tomando medicação que não é para tomar, ou deixando de tomar a sua medicação, tá? Então, a gente tem que ficar muito atento a essas questões, e a gente consegue criar ali como é que eu vou explicar para vocês? Um jeito, uma forma para que a gente consiga auxiliar esse idoso na melhor forma para que ele consiga tratar ali as atividades bem básicas, como que é, por exemplo, tomar as suas medicações, tá? Incontinência urinária ou fecal é muito comum entre os idosos. Haver incontinência, sobretudo de urgência. A incontinência fecal urinária, ele tem que fazer uso de fralda, né? Não tem outra alternativa para o idoso, então ele faz uso de fralda. Instabilidade de marcha, sempre atentar para possíveis quedas. A gente sabe que ele tem um equilíbrio já prejudicado, a gente já percebe isso na hora que a gente recebe ele no nosso consultório, ele já vem na nossa direção e você percebe que ele já tem uma marcha lenta ou, enfim, alguma deficiência também ali nos membros. Tá? E tudo isso, quando a gente já aborda o nosso paciente, a gente já faz uma avaliação já de pá, logo de cá, tá bom? E a imobilidade também é uma das principais causas de morbidade do idoso, né? Por que, gente? Por que vocês acham que a imobilidade tem uma das principais causas de morbidade do idoso? O que é morbidade? Doença, né? Então, por que a imobilidade é uma das principais causas de morbidade no nosso idoso? Gente, é óbvio, se o nosso idoso fica ali, acamado, e ele fica ali, naquela cama, naquela posição, ele não tem alguém que auxilie, ele não tem alguém que faça a mudança de decúbito, porque ele não consegue virar-se sozinho. Logo, ele vai ficar naquela posição 12, 24, 48 horas. Isso pode levar ao quê? Várias doenças, não é? Circulatórias, tá certo?
aí diminui também o peristaltismo, tornando ali o intestino parado, né? Logo, ele vai ter uma distensão abdominal, isso causa dor. E sem falar nas feridas que ele pode não, vem a ter, com certeza, a curto prazo, causando dor, sofrimento para este idoso. Tudo bem? Hoje eu fui numa casa de uma idosa, por exemplo, ela é muito orientada, lúcida, conversa bem, porém ela tem a mobilidade meio prejudicada. E ela fica numa poltrona e ela é sobrepeso. E ela não consegue sair dessa poltrona. Logo, na cabecinha dela, ela acha que ela sentada é melhor que deitada. É melhor que deitada, pessoal? Imagina você ficar 4, 5, 6, 7, 8, 9 horas sentada. O que vocês acham? É a mesma coisa de estar deitada? Ou não? Lembrando que ela tinha edema nos 2 membros inferiores. E aí, o que vocês acham? É melhor ter esse idoso sentado, deitado? A condição é a mesma? O que muda nessa condição de sentado para deitado? Ficando 4, 5 horas, por exemplo, na mesma posição. Alguém quer falar? Acho que deitada, a circulação do sangue talvez ajuda melhor. Deitada? Deitada acho que é melhor, por causa da ajudar a circulação do sangue, é menos, sei lá. Vamos lá. Ela fica sentada na poltrona 5, 6, 7, 8 horas por dia. Porque ela sente muita dor deitada. Só que sentada, ela também não consegue elevar os membros, logo os membros ficam para baixo, aumentando dor. A condição de deitada e sentada nessas condições de 5, 6 horas modifica? Vocês estão entendendo minha pergunta? Como assim? Você quer saber se ela ficando deitada tem uma diferença Ela dela? fica sentada 5 horas e ela ficando deitada 5 horas. O que muda de uma condição para outra? Para mim, nada. Nada. Perfeito. Para mim, Por nada. quê? Para mim, assim, eu não consigo te explicar, mas assim, nada porque não vai mudar em nada, porque o que vai mudar, na verdade, é ela ficar ali, vai. Se ela fica sentada 6 horas, o que vai mudar é a mudança, vamos supor assim, não de decúbito, né, mas a mudança dela. E deitada também é a mesma coisa, pode ser que mude alguma coisa em relação a isso, mas na sua pergunta em si, para mim, nada. Certo. Vou explicar. Obrigada. Tá. Pessoal, se você manter o seu idoso hoje, por exemplo, na hora que eu fui visitar essa idosa, ela falou para mim, relatou que não consegue sair da poltrona. Pessoal, a condição é a mesma dela ficar deitada em 5 horas numa cama. Por quê? Porque ela sentada, o que vai acontecer? Ela vai sobrepor, vai desativar toda a circulação glútea, ou seja, vai comprimir a circulação. Tem circulação ali na região do glúteo? Não tem. Junto com a umidade, o que vai acontecer? Ele vai formar lesão. Foi onde eu perguntei, a senhora não pode ficar sentada muito tempo. Minha filha, eu não consigo levantar. Falei, então, a senhora vai acabar tendo ferida. Ela falou para mim, relatou que já tem. Sem contar o edema bem importante que ela tinha nos membros tem nos membros inferiores. Então, assim, o ideal, pessoal, é alternar. Não é só ficar 4, 5 horas no poltrona e não somente ficar 4, 5 horas deitado. Porque é a mesma coisa. Não melhora a condição do idoso. Então, é alternar. Ficar um tempo na poltrona, um pouco deitado. Elevar membros para ativar a circulação, tá? Se você for colocar seu idoso ainda numa poltrona, o ideal é que você coloque aqueles coxins. Para quê? Para ativar a circulação glútea, porque é a mesma coisa, ele está deitado. Vai formar ferida ali? Com certeza. Tá certo? Insuficiência, então, cognitiva deve ser investigada em todos os idosos. A avaliação geriátrica ampla é o de uso rotineiro nos consultórios aí de geriatria e de enfermagem. É uma avaliação que contempla funções como equilíbrio,
mobilidade, risco de queda, função cognitiva, condições emocionais, deficiências sensoriais, capacidade funcional, estado de risco nutricional, condições socioambientais, polifarmácia, que é aquela condição de o idoso tomar muita medicação, muitas vezes desnecessária, e medicações inapropriadas, né? A gente sabe que eles fazem isso, não adianta, faz, não é para fazer, mas eles fazem. Comorbidades e multimorbidades, tá certo? Então, ferramentas de avaliação funcional. Vamos ver aqui um pouquinho do que elas são e o que elas trazem como resposta para a gente quando a gente aplica essa avaliação. Nós temos o índice de CAT, muito utilizada na avaliação por idoso, tá? É um índice usado para avaliar a independência. Então, assim, vocês vão ouvir muito falar em índice de CAT. Então, ele avalia o quê? A independência na atividade de vida diária básica. Pode ser feita em todos os nossos pacientes, porém é muito utilizada na doença de Alzheimer para avaliação de melhora ou piora do quadro dessa doença. Consta, então, de 6 itens que mede o desempenho do indivíduo nas atividades do autocuidado, os quais obedecem uma hierarquia de complexidade. Da seguinte forma: alimentação, controle de esfínteres, transferência, higiene, capacidade para vestir-se e tomar banho. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, tá? De como que a gente aplica essa avaliação. Ela vem exatamente assim, em checklist, e aí você vai perguntando e vai obtendo resposta do seu idoso. Banho, se ele consegue tomar banho, né? Vestir-se, se ele consegue vestir-se, se ele precisa de assistência para vestir-se, e se ele precisa total de assistência para vestir-se, né? Higiene pessoal, ele vai ao banheiro sozinho, recebe assistência para ir ao banheiro, não vai ao banheiro para eliminações, ou seja, faz uso de fralda. Aí a transferência, ele deita, levanta, senta com assistência, sem assistência, deita, levanta e senta com assistência, não levanta da cama, tá? Aí, pessoal, aqui tem os valores de referência. Se você pontuar ali para o idoso maior o I, né? Aí quer dizer que ele é independente. O D, dependência total, e o A, dependência parcial. Então, a gente colhe dessa forma, com um ping-pong mesmo. Seu João, você consegue tomar banho sozinho? Ele falar, minha filha, eu vou com auxílio de alguém. Logo, você vai marcar o quê? Aqui no banho. Onde você marca se ele falar para você que ele precisa de auxílio de uma pessoa? Né? Aí, A letra A. Se ele te relata que ele não necessita, aí, né? Se todos você marcar, aí, logo ele vai ser independente. A gente conclui que o nosso idoso é independente. Tudo bem? Então, essa avaliação é de CAT. Tudo bem? Nós temos agora índice de Lilton, desculpa. Avalia 7 atividades. O uso do telefone, locomover-se, usando o meio de transporte, fazer compras, realizar trabalhos domésticos, preparo das refeições, uso de medicamentos e manejo de finanças. Então, esse é o índice de Lilton. As 3 opções de respostas: independente, necessidade de ajuda parcial ou incapacidade, para realizar a tarefa. A pontuação, então, varia de 3 a 1 para cada item, sendo que a independência recebe a maior pontuação. Então, a independência recebe maior pontuação. Marlene, como é que eu vou fazer essa avaliação lá no meu trabalho, por exemplo, na unidade básica? Lá tem os formulários específicos que a gente aplica, nós enfermeiros aplicamos esse tipo de avaliação. O score máximo é 21 pontos quando o indivíduo for totalmente independente. Então, aqui eu trouxe para vocês um modelinho de perguntas e respostas, né? Então, você vai
perguntar para ele se ele consegue atender o telefone, ele diz que sim, recebe e faz ligação. Se ele viaja sozinho, ele diz que sim, viaja, faz compras, ele diz que sim, logo aí ele vai ter um índice maior de 21 pontos, né? Se você marcar total, ele vai ser total independente, tá? Então, a gente vai marcando aqui, no final da nossa avaliação, a gente conclui que o nosso paciente, ele é independente, por exemplo. Tudo bem? Certo? Certo. Aqui nós temos o teste de equilíbrio e marcha, chamado de TINET. Vocês vão ver muito esses nomes, meninas. O CAT, TINET e o de dependência de Lilton, tá? Vocês vão ver bastante esses nomes. Vão ser bem comuns quando vocês forem trabalhar com idosos. Então, esse teste aqui é de equilíbrio. Esse teste classifica os aspectos da marcha, como a velocidade, a distância do passo. Então, você vai avaliar seu idoso, se ele dá um passinho, se ele para, se ele consegue equilibrar-se em pé, se ele consegue girar, tá bom? E, consequentemente, quando ele gira, você observa também a mudança ali com os olhos fechados. A contagem para cada exercício varia de 0 a 1 ou de 0 a 2, com uma contagem mais baixa, indicando uma habilidade física mais pobre. Tá certo? Então, essa escala aqui indica uma contagem mais baixa, aí ele tem um equilíbrio prejudicado. Ele não tem equilíbrio. A pontuação total é a soma da pontuação do equilíbrio do corpo e da marcha. Aqui eu trouxe para vocês uma escalinha que a gente aplica, né? Com perguntas e respostas. Você vai... Esse teste, meninas, não é de perguntas e respostas. Você vai pedir, seu João, senta para mim. Aí você vai observar de que forma que o seu João vai sentar. E aí, logo, você vai observar a forma com que ele se levanta. Tudo bem? Você vai observar a forma com que ele anda, que é a marcha, se ele para, se ele hesita, se ele tem desequilíbrio. Então, assim a gente consegue aplicar este teste, tá bom? De TINET, que é de marcha e equilíbrio. Tudo bem? Lembrando que essas avaliações todas, ela é de ferramenta usual dentro das unidades básicas de saúde, para que a gente consiga preparar, ter o nosso plano singular, nosso plano terapêutico singular para cada idoso. E também a gente utiliza nas casas de repouso, né? É um facilitador de serviço mesmo, prestado dentro das instituições de longa permanência. É utilizado também, tá? Para avaliar ali o grau de dependência que é esse idoso, tá certo? Quem realiza? Você, futuro enfermeiro. Função cognitiva. Aqui a gente avalia também o estado mental do nosso idoso. Então, é chamado de mini-exame do estado mental. É um teste rápido, usado na prática clínica, para avaliação da mudança do estado cognitivo de pacientes geriátricos. Examine, então, a orientação temporal de tempo e espaço. Seu João, que dia que é hoje? Hoje é sexta. Onde o senhor está? Eu estou na minha casa. Ou então ele fala, se ele estiver desorientado, não, hoje é domingo, e ele vai falar para você que tem 30 anos, e ele está no shopping center. Logo, você vai identificar que não tem coerência. Tudo bem? Memória de curto prazo, coordenação dos movimentos, habilidades de linguagem. Às vezes o idoso fala meio por conta de doenças também pré-existentes, como muitas vezes ele pode ter tido um AVC, ele tem
ter tido câncer, por exemplo, bucal. A gente tem que fazer toda essa avaliação para a gente não confundir que ele está ali com o estado mental prejudicado, considerando ele como um paciente psiquiátrico, tá bom? Pode ser usado como teste de rastreio para perda cognitiva. Deve-se lembrar que não é usado para diagnosticar demência, Alzheimer. Não faz diagnóstico de Alzheimer, tá certo? E quem é que faz diagnóstico de Alzheimer? É o médico, não é o enfermeiro. Então, tudo bem, então, esse mini exame aqui, super tranquilo, né? Do estado mental, são perguntas e respostas que vocês farão para o idoso, logo vocês vão obter como que está o estado mental desse idoso aí, tá bom? Tudo bem, gente? Aí nós temos também a escala de depressão, que eu falei para vocês, geriátrica, né? Também comumente chamando de IESAVAGE, vocês vão ver bastante também esse nome, tá? Pessoal, eu coloquei um PowerPoint para vocês lá, com essa aula de hoje, mas acabou que de última hora eu mudei algumas coisas. Eu vou colocar esse novo slide lá para que vocês acompanhem e dêem uma lida, tá bom? Novamente, para vocês ficarem mais situadas aí nessas avaliações, tá bom? Então, que uma escala de depressão geriátrica é uma para pacientes que há suspeita de estado depressivo. A gente já considera, a gente já sabe que muitos deles entram nesse estado de depressão, né? Logo, visualmente, você já olhando para o seu paciente, já consegue identificar. Muito simples também, né? É composta por até 30 perguntas que levam em consideração o bem-estar emocional do paciente. Sobretudo, nas últimas 2 semanas, as respostas devem ser somente sim ou não. Pessoal, quando você aplica essa avaliação para o idoso, às vezes você tem como resposta assustador, né? Porque tem perguntas assim, por exemplo, não sei se eu coloquei um modelo aqui, não coloquei, mas tem perguntas assim, por exemplo, se ele gosta de viver, se ele quer viver, muitas vezes ele diz que não. Se ele tem prazer em comer, deitar-se, diz que não. Muitas respostas desses idosos, muitas mesmo, eles consideram negativo. Logo aí, você já acende um sinal de alerta para que esse idoso não está bem. Quando a gente identifica que o paciente está em depressão, ele não vai querer se alimentar, ele vai querer ficar sozinho, isolado. Consequentemente, esse idoso ele vai perder peso, ele vai ficar desnutrido, descorado, e com essa condição de idoso, logo ele pode nós podemos perder esse idoso por depressão, por conta da depressão. Tá bom, pessoal? Tudo bem? É super simples esse tipo de avaliação, tá? Como eu disse para vocês, eu vou colocar esse modelo de PowerPoint que eu preparei acrescentei eu achei bacana colocar esses desenhos para que vocês vejam e fiquem mais situadas aí nessas escalas. Eu trouxe aqui um pequeno vídeo que é para vocês entenderem um pouquinho mais da avaliação, tá bom? Só um momento que eu vou colocar para vocês. Só mais um pouquinho. Só um pouquinho, pessoal. Eu coloquei lá no portal para vocês também. Vocês chegaram a ver? Não, eu não abri, não, professora. Eu também ainda não abri hoje. Eu coloquei ontem para vocês esse vídeo. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Olá, pessoal. Meu nome é Ana Clara. Só um momento. Vocês estão me vendo ainda, né? Não estão vendo a apresentação, não, né? Vendo só sua foto do perfil. Tá.
Ai, não sei porque que ele não quer aparecer, gente. Aparece. Vamos ver se ele vai apresentar agora. Agora sim. É um vídeo bem curtinho, tá, pessoal? Acompanhem aí, por favor. Me sinalize se vocês estão vendo e ouvindo. Meu nome é Ana Clara. Vamos conversar hoje sobre a avaliação Sim. geriátrica ampla. Agora sim. Um tema muito Certo. importante dentro da geriatria. A avaliação geriátrica ampla também é conhecida como avaliação multidimensional do idoso. E ela é uma ferramenta excelente para a gente ter uma adequada avaliação da saúde global do paciente idoso. E a gente sabe que a avaliação geriátrica ampla vai nos permitir identificar quais são os idosos frágeis e quais são aqueles que estão sob risco de fragilização, para que assim a gente possa tomar as medidas necessárias para evitar esse processo de fragilização. Então, a partir dela, a gente pode instituir medidas preventivas, medidas terapêuticas e até de reabilitação. Então, é isso que a gente vai estar trabalhando hoje. Então, o primeiro aspecto que a gente aborda, né, no paciente idoso, dentro dessa avaliação geriátrica ampla, é a funcionalidade. O que é a funcionalidade? A funcionalidade é a aptidão que o indivíduo tem, né, de realizar uma tarefa específica para cuidar de si mesmo e para viver plenamente, de forma independente na sociedade. Então, a funcionalidade é a primeira coisa que a gente tem que identificar naquele paciente idoso que chega para a gente, uma consulta, ou mesmo na emergência. E dentro desse conceito de funcionalidade, surgem dois outros conceitos muito importantes que estão associados à funcionalidade. São os conceitos de autonomia e independência. Esses são dois conceitos muito ligados, né? Mas são conceitos diferentes entre si. O que é autonomia? Autonomia é a capacidade que se tem de tomar decisões, de comandar as decisões da própria vida, seguindo as próprias convicções. Enquanto que independência é a capacidade que o indivíduo tem de realizar uma tarefa específica através dos próprios meios, sem precisar de ajuda de uma outra pessoa. Então, tanto autonomia quanto independência são fundamentais para o indivíduo ter a funcionalidade dele plena, para poder viver de forma plena em sociedade. Então, vamos entender um pouco mais desses aspectos, né? Então, a funcionalidade, como nós falamos, né, ela está associada diretamente à autonomia, que é a decisão do paciente, o comando da sua vida, e à independência, que é a execução através dos próprios meios. E a gente sabe então que a autonomia, ela vai ser abordada, né, a gente pode acessar, né, entender a autonomia do paciente através da avaliação da cognição e do humor, do comportamento dele. Enquanto que a independência vai ser avaliada principalmente pela mobilidade e pela comunicação. Tá certo? Então, agora nós vamos falar de várias ferramentas úteis para a gente entender a cognição, né, e a mobilidade e outros aspectos importantes para a funcionalidade do paciente idoso. Então, existem duas escalas principais para avaliar a funcionalidade do paciente idoso. A primeira delas é a escala de CAT, que é uma escala que avalia as atividades básicas da vida diária. E a outra se chama escala de Lawton e Brod, que avalia as atividades instrumentais da vida diária. Vamos ver cada uma delas separadamente agora. Então, a escala de CAT, como eu falei, ela avalia as atividades básicas da vida. Quais são elas? Né? São as atividades de alimentação, ou seja, o indivíduo ser capaz de se alimentar sozinho, ele ser capaz de fazer a transferência dele da cama para a cadeira para a cama, ele ter continência preservada, continência tanto urinária quanto fecal, ele ser capaz de ir ao banheiro e realizar a higiene dele de uma maneira adequada, ele ser capaz de se vestir e de tomar banho. Então, essas são as atividades básicas que nós avaliamos nessa escala de CAT. Já as atividades instrumentais da vida diária são aquelas atividades que nos permitem viver de forma independente em sociedade. Então, são elas o uso do telefone,
telefone, ser capaz de fazer compras, de preparar a própria refeição, de realizar trabalhos domésticos, de fazer reparos na casa, a habilidade de lavar e passar roupa, de utilizar meios de transporte para ir para locais distantes e viajar. Também o uso, né, e o controle das próprias medicações e também a gestão das suas finanças, ok? Então, a gente, tomando por base essas escalas de funcionalidade para poder avaliar melhor a independência desse paciente. Tudo bem, gente? Vocês viram que aí facilita um pouco o entendimento? Né? Tranquilo? Pessoal, então o que eu tinha para trazer hoje para vocês é isso. Um excelente final de semana para vocês. A aula, então, ficará gravada no portal. Vou colocar esse novo slide que preparei para que vocês se situem melhor, tá bom? E obrigado e boa noite. Eu que agradeço, professora. Boa noite. Bom fim de semana, meninas. Boa noite, meninas.